Olá, muito boa noite. Essa é a nossa disciplina de gestão da qualidade. Conforme a gente fez em todas as aulas aí, a gente vai começar retomando aí um pouco do que a gente tem de conteúdo. Nós já estamos aí aproximando do fim da disciplina. Essa é a nossa 11ª aula. Eu vou estar mostrando então para vocês o chamado mapa de disciplina. Esse mapa de disciplina está disponível também no AVA e está disponível também no Drive, que eu compartilhei com vocês. Em virtude de menos alunos apresentando aí, a gente talvez deva terminar a aula uma semana antes aí, tá bom? Bom, então vamos para o mapa de atividades. Esse é o mapa de julho, né? Conforme descrito aqui, hoje nós já estamos na 11ª semana, onde a gente continua vendo aí os requisitos da ISO 9001. Nós devemos finalizar aí na próxima semana esses requisitos. Né? E aí, uma vez finalizados, a gente deve estar adiantando, então, não devemos ter essa aula aqui prevista, né, de repescagem, do dia 2/8. 2/8, então, teremos uma aula normal, onde a gente vai falar sobre o processo de auditoria. E, na sequência, no dia 9 do 8, a gente deve ter, então, a nossa prova, a nossa avaliação aí. Bom? Se ninguém tem nenhuma dúvida, vamos, então, dar continuidade. Os alunos estão mostrando aí os requisitos. Hoje, nós teremos a apresentação dos requisitos 8, né, que é de produção, e na semana que vem nós terminamos o restante dos requisitos. Agora, então, Isa, é com você. Pode apresentar. Tá vendo direitinho? Tá vendo direitinho? Agora estou vendo e estou te ouvindo. Pode falar. Pode começar, okay. Então, Isadora. Boa noite. Hoje eu vou falar dos requisitos da ISO 9000 do 8.4 até o 8.7. Primeiro, nós temos falando sobre o controle de processos, produtos e serviços providos externamente. Aí, generalidades. A organização deve assegurar que processos, produtos e serviços providos externamente estejam conforme com requisitos. A organização deve determinar os controles a serem aplicados para os processos, produtos e serviços providos externamente quando produtos e serviços de provedores externos forem destinados à incorporação nos produtos e serviços da própria organização. Isso é quando a empresa que constrói carro, quando ela compra peças de outras empresas para botar dentro dos carros dela, na hora de montar. Produtos e serviços forem providos diretamente para os clientes por provedores externos em nome da organização, tipo quando você compra um produto de uma empresa e ela contrata outra empresa para entregar o produto para você. E o processo ou parte de um processo for provido por um provedor externo com o resultado de uma decisão da organização. A organização deve determinar e aplicar critérios para avaliação, seleção, monitoramento de desempenho e reavaliação de provedores externos, baseados na sua capacidade de prover processos ou produtos e serviços de acordo com requisitos. A organização deve reter informações documentadas dessas atividades e de qualquer necessárias decorrentes das avaliações. Então, aqui é só para dizer em quais circunstâncias as empresas teriam que as empresas que contratarem outras empresas para fazer alguma parte da produção dela, em quais as circunstâncias elas teriam que ter algum controle sobre o que a outra empresa vai fazer. Aí a gente vai ver agora o tipo e a extensão do controle. A organização deve assegurar que processos, produtos e serviços providos externamente não afetem adversamente a capacidade da organização de entregar consistentemente produtos e serviços conformes para seus clientes. A organização deve assegurar que processos providos externamente permaneçam sob o controle do seu sistema de gestão de qualidade,
definir tanto os controles que ela pretende aplicar a um provedor externo, como aqueles que ela pretende aplicar às saídas resultantes, levar em consideração o impacto potencial dos processos, produtos e serviços providos externamente sobre a capacidade da organização de atender consistentemente aos requisitos do cliente e aos requisitos estatutários e regulamentares, a eficácia dos controles aplicados pelo provedor externo, e determinar a verificação ou outra atividade necessária para assegurar que os processos, produtos e serviços providos externamente atendam aos requisitos. Então, aqui está falando sobre quais são os controles, o tipo de controle que a empresa precisa ter sobre os seus sobre os processos, produtos e serviços de um provedor externo. Ok. A informação para provedores externos. A organização deve assegurar a suficiência de requisitos antes da sua comunicação para o provedor externo. A organização deve comunicar para provedores externos seus requisitos para os processos, produtos e serviços a serem providos, produtos e serviços, métodos, processos e equipamentos, liberação de produtos e serviços, competência, incluindo qualquer qualificação de pessoas requeridas, as interações do provedor externo com a organização, controle e monitoramento do desempenho do provedor externo a ser aplicado pela organização, atividade de verificação ou validação que a organização ou seus clientes pretendem desempenhar nas instalações do provedor externo, que são o que a organização tem que avisar para os seus provedores externos, do que eles precisam saber isso para eles poderem trabalhar juntos. Aí o 8.5, produção e provisão de serviços. Controle de produção e de provisão de serviço. A organização deve implementar produção e provisão de serviços sob condições controladas. Condições controladas devem incluir, como aplicável, a disponibilidade de informações documentadas que definam as características dos produtos a serem produzidos, dos serviços a serem providos ou das atividades a serem desempenhadas, e os resultados a serem alcançados. A disponibilidade e uso de recursos de monitoramento e medição adequados. A implementação de atividades de monitoramento e medição em estágios apropriados para verificar que critérios para controle de processos ou saídas e critérios de aceitação para produtos e serviços foram atendidos. O uso de infraestrutura e ambientes adequados para a operação dos processos, a designação de pessoas competentes, incluindo qualquer qualificação requerida, a validação e revalidação periódica da capacidade de alcançar resultados planejados dos processos para produção e provisão de serviço, onde não for possível verificar a saída resultante por monitoramento ou medição subsequente, a implementação de ações para prevenir erro humano, a implementação de atividades de liberação, entrega e pós-entrega. E esse daqui são como é que eu posso dizer? São basicamente o que a empresa tem que ficar de olho na hora de produzir o seu, na hora que ela vai produzir o seu produto ou fazer os seus serviços. Ok. Identificação e rastreabilidade. A organização deve usar meios adequados para identificar saídas quando isso for necessário para assegurar a conformidade de produtos e serviços. A organização deve identificar a situação das saídas com relação aos requisitos de monitoramento e medição ao longo da produção e provisão de serviço. A organização deve controlar a identificação única das saídas quanto à rastreabilidade for um requisito e deve reter informação documentada necessária para possibilitar a rastreabilidade. Aqui está falando como a organização ela tem que identificar os seus produtos e quando for necessário, eles têm que ser rastreáveis. Propriedade pertencentes a clientes ou provedores externos. A organização deve tomar cuidado com propriedades pertencentes a clientes ou provedores externos, enquanto estiver sob o controle da organização ou sendo usado pela organização. A organização deve identificar, verificar, proteger e salvaguardar propriedades de clientes ou provedores externos providos para o uso ou incorporação nos produtos e serviços.
Quando a propriedade de um cliente ou provedor externo for perdida, danificada ou de outra maneira constatada inadequada para o uso, a organização deve relatar isso para o cliente ou provedor externo e reter informações documentadas sobre o que ocorreu. Aí, nota: uma propriedade de cliente ou provedor externo pode incluir material, componentes, ferramentas e equipamentos, instalação do cliente, propriedade intelectual e dados pessoais. Aí aqui a gente está falando de como a organização ela pode usar e tem que tomar conta de propriedade pertencentes ao cliente ou provedores externos. Aí aqui é a preservação. A organização deve preservar as saídas durante produção e provisão de serviço na extensão necessária para assegurar a conformidade com requisitos. Nota: preservação pode incluir identificação, manuseio, controle de contaminação, embalagem, armazenamento, transmissão ou transporte e proteção. Aí aqui está falando como a empresa deve preservar os seus produtos, tomar conta deles antes de entregar eles. E atividades pós-entregas. A organização deve atender aos requisitos para atividades pós-entregas associadas com os produtos e serviços. Na determinação da extensão das atividades pós-entregas requeridas, a organização deve considerar os requisitos estatuários e regulamentares, as consequências indesejáveis potenciais associadas com seus produtos e serviços, a natureza, uso e o tempo de vida pretendido dos seus produtos e serviços, requisitos do cliente, retroalimentação de cliente. Nota: atividade pós-entrega pode incluir ações sobre provisões de garantia, obrigações contratuais, como serviço de manutenção e serviços suplementares como reciclagem ou disposição final. Aí são as atividades que as empresas têm que fazer depois que ela entregou um serviço, que, dependendo do contrato que a empresa tem com quem ela fez o serviço, ela tem a obrigação de fazer. Aí, o controle de mudança. A organização deve analisar criticamente e controlar mudanças para a produção ou provisão de serviços na extensão necessária para assegurar continuamente conformidade com requisitos. A organização deve reter informações documentadas que descrevam os resultados das análises críticas de mudança, as pessoas que autorizaram a mudança e quaisquer ações necessárias decorrentes da análise crítica. E isso para quando for acontecer alguma mudança em algum processo, como as organizações devem agir. A liberação de produtos e serviços. A organização deve implementar arranjos planejados em estágios apropriados para verificar se os requisitos do produto e dos serviços foram atendidos. A liberação de produtos e serviços para o cliente não pode proceder até que os arranjos planejados forem satisfatoriamente concluídos, a menos que de outra forma tenham sido aprovados por autoridade pertinente e como aplicável pelo cliente. A organização deve reter informações documentadas sobre a liberação de produtos e serviços. A informação documentada deve incluir evidências de conformidade com os critérios de aceitação e rastreabilidade das pessoas que autorizaram a liberação. Aí aqui está falando quando uma organização vai fazer novos produtos e serviços, quais são os passos que eles devem seguir. E o controle de saídas não conformes. A organização deve assegurar que saídas que não sejam conformes com seus requisitos estejam identificadas e controladas para prevenir seu uso ou entrega não pretendida. A organização deve tomar ações apropriadas baseadas na natureza da não conformidade e em seus efeitos sobre a conformidade de produtos e serviços. Isso também deve se aplicar aos produtos e serviços não conformes detectados após a entrega de produtos, durante ou depois da provisão de serviços. A organização deve lidar com saídas não conformes de um ou mais dos seguintes modos: correção, segregação, contenção, retorno ou suspensão de provisão de produtos e serviços, informação ao cliente, obtenção de autorização para aceitação sob concessão. A conformidade com os requisitos deve ser verificada quando a saída dos não conforme for corrigida. Aí, isso são falando sobre o que fazer caso você tenha algum produto que não saiu da forma que ele deveria ter saído.
Aí tem a organização deve reter informações documentadas que descreva a não conformidade, que é o qual foi o problema que o produto teve, descreva as ações tomadas, o que as pessoas fizeram em relação a isso, descreva as concessões obtidas, caso tenha alguma concessão, identifica a autoridade que decidiu a ação com relação à não conformidade, e tem que identificar quem foi que decidiu o que fazer com o produto em questão. Aí é isso, professor. Então, Maria Eduarda, só que a gente tinha pedido para trazer exemplos, né? Você trouxe o seu entendimento da norma, você falou aí o que está escrito na norma, mas e os exemplos? Que a gente pediu para, inclusive, procurar no Google e ver lá se tinha algum exemplo com relação a esses itens. Se você digitar controle de produção ISO 9001 no Google, ele vai te dar pelo menos 300 mil resultados. Então, assim, faltou exemplo aí. Você vai querer apresentar esses exemplos na próxima aula ou eu posso dar sua nota com base no que você apresentou hoje? Eu vou dar uma olhada nesses exemplos, professor. Tá? Você procura exemplos, por exemplo, olha só, você falou sobre o item 8.4, controle de fornecedores, né? Então, só vou, controle de provedores externos ou controle de fornecedores, que é a mesma coisa. Eu vou te mostrar aqui, só um minutinho. Tá? Eu vou te mostrar aqui uma pesquisa no Google, por exemplo, tá? Ó, se eu venho aqui, ó, controle de provedores externos, que é o item 8.4, tá? ISO 9001. Se eu vou lá no Google, ele me deu 33 mil resultados. 33 mil, tá? Não é um nem dois, não. Então, ele dá vários exemplos aqui, ó, de como fazer qualificação de fornecedores, como é que é gestão de fornecedores, dá exemplo de manual da qualidade. Então, assim, não basta só ler a norma, tá? Você tem que realmente pedir, conforme está lá no nosso WhatsApp. Deixa eu até voltar aqui para vocês falarem, né? Já que a gente vai ter a nota depois lá, para vocês não falarem que isso não foi solicitado, tá? E aconteceu com seus colegas também. Um trouxe poucos exemplos, só teve um até agora que trouxe completo, mas essas instruções estão todas lá no grupo do WhatsApp. Deixa ele só acabar de atualizar aqui que eu vou mostrar para vocês. Então, gente, consiste em você ler o requisito, você fez isso. Interpretar o requisito foi mais ou menos. E trazer um exemplo prático do cumprimento desse requisito. É o que está faltando aí, Isadora. Tá? Ele está acabando de carregar aqui o WhatsApp. E aí a gente vai... Só mais um minutinho, vamos ver se ele já foi. Tá demorado, hein? Bom, então você, na próxima aula você vai completar aí o que ficou faltando, que são os exemplos, correto, Isadora? Sim. Joia. Então tá bom. Bom, gente, agora ele abriu aqui, demorou, mas foi. Deixa eu pegar aqui então, ó, dentro de gestão da qualidade que vocês têm lá, eu coloquei para vocês o seguinte, ó, apresentação dos seminários. Vou aumentar aqui um pouquinho. Apresentação dos seminários. Aí tem as datas. 26/7, estava o Francisco que não fez. Eu vou apresentar o requisito 81 a 83 para ele e você, Isadora, que tinha ficado com 84 a 87. O que consiste essa atividade? Apresentar slides em Word ou PDF. Cada aluno tem 30 minutos. Fazer a leitura dos requisitos da sua responsabilidade. Interpretar esses requisitos, destacando os pontos. E, ó, em negrito, exemplos de aplicação desse requisito nas empresas. Você não trouxe nenhum exemplo. Então, reconsidera aí para eu poder melhorar a sua nota, tá bom? Tranquilo, Isadora? Tranquilo. Então tá. Então agora, gente, dando continuidade, já que o Francisco ele não apresentou, eu vou apresentar para vocês aqui o... Tá vendo minha tela aí, Isadora? Sim. 8. Então, nós vamos estar falando do 8.1 até o 8.3,
que era a responsabilidade do Francisco. O que esse 8.1 fala, gente? Que a organização ela tem que planejar, implementar e controlar processos. Né? Conforme a gente viu, fazendo aquele mapeamento de processo, a empresa vai descrever quais são os processos e como é que é a aceitação de produtos ou serviços nesse processo. E normalmente, gente, como é que a empresa faz na prática? Ela tem um procedimento, ou até no próprio manual da qualidade dela, ela estabelece esses critérios. Por exemplo, aqui fala, a empresa tal tem um sistema produtivo estruturado com propósito de atendimento aos processos definidos no seu escopo, envolvendo as etapas de planejamento, que é de acordo com a demanda dos clientes. Neste exemplo aqui, a empresa tem um procedimento chamado PR-PCP 001, que fala como é o planejamento e o controle da produção. Então, por exemplo, essa empresa é uma empresa da área metal-mecânica. Então, se a gente for olhar esse procedimento da empresa, esse procedimento, que é esse PCP 01, tá vendo a tela aí, Isadora? Tô. Ele fala, então, os princípios de planejamento e controle da produção dessa empresa. Ele fala, então, das responsabilidades e descreve, então, como é que é o planejamento. Identifica os produtos e os serviços, conforme a solicitação de um orçamento que o cliente faz. Quem faz isso é o setor de orçamento. Analise, então, se tem condição de atender essa produção, conforme a solicitação do cliente. Tem condição, sequencia a ordem de produção, coloca na prioridade, distribui tarefa aos colaboradores, executa essas atividades, faz uma inspeção para ver se os produtos estão bem, acompanha a produção, faz uma inspeção. Se o produto está aprovado, protege, embala e manda para o cliente. Se não está aprovado, tem que corrigir. Emite a nota fiscal. Então, aqui a gente fala como se fosse o fluxo do processo. E a empresa ela tem que mostrar como é que funciona esse seu processo. Esse é o requisito 8.1, um exemplo aí que vocês viram. Além disso, gente, esse item 8.1 fala o seguinte, que tem que ter um controle de processo. Ele está falando, tem uma inspeção, né? E tem que conservar a informação documentada. O que é isso? Conservar a informação documentada. Onde é que eu vou registrar cada item desse? Então, nesse fluxo aqui, desse documento que eu trouxe de exemplo, tem o registro, solicitação de orçamento, registro de inspeção, relatório de inspeção e nota fiscal. São os itens onde a gente registra aí cada etapa da produção. O requisito 8.2, ele já fala com relação à comunicação com o cliente. Como é que é a comunicação com o cliente? Então, a norma fala que a comunicação com o cliente tem que incluir informações relativas a produto e serviço, como que o cliente lida com consulta, contratos ou pedidos, como são as mudanças, como são, por exemplo, reclamações, a tratativa de reclamações do cliente, como que são controladas propriedade do cliente, ou seja, peças que o cliente manda para reparo, e que tem que estabelecer requisitos específicos também para emergências. Normalmente, gente, as empresas fazem esse tipo de comunicação com o cliente através do chamado Manual da Qualidade. O que é isso, pessoal? É um documento, eu vou compartilhar com vocês aqui, é um documento onde a empresa normalmente... Espera só um pouquinho. É um documento onde a empresa normalmente especifica, igual aquele que a gente viu sobre planejamento e controle de produção, as empresas também normalmente têm um procedimento que fala sobre comunicação. Como é que funciona a comunicação interna, como é que funciona a comunicação externa e como é que funciona especificamente a comunicação com o cliente. E aí, normalmente, as empresas, para não ter muita informação e um monte de procedimentos, elas fazem isso no chamado Manual da Qualidade. Então,
as empresas. Deixa eu abrir aqui para falar sobre a comunicação. Tá. Então, como é que normalmente as empresas fazem? Eles estabelecem no seu próprio manual da qualidade o processo de comunicação. O exemplo que eu trouxe para vocês aqui é que essa empresa aqui, ela tem dois processos de comunicação, comunicação interna e comunicação externa. E aí, esse manual está disponível na internet. Por exemplo, comunicação com o cliente. Em caso de sugestão, reclamação ou satisfação, isso é enviado para quem? Para os diretores. Como é que isso pode ser passado para os diretores? Pode ser passado por reunião, por e-mail, por visitas ou por telefone. O que faz se eu receber essa comunicação? Recebe essa comunicação e responde referente à reclamação ou sugestão sempre que necessário. E registra essa reclamação ou não conformidade ou pesquisa de satisfação. Se for com relação a dúvidas técnicas, já vai para o diretor ou gestor operacional. Isso como? Por e-mail, telefone ou pessoal. Como é que é feito? Recebe a dúvida técnica e registra. Onde? Por e-mail. E assim, gente, tem aqui para vários tipos de assuntos como é que funcionam as comunicações. Então, este é o requisito 8.2, comunicação com o cliente. Tem também, gente, a questão do 8.2 de determinação de requisitos. Então, normalmente, as empresas elas fazem um registro dos requisitos, ou seja, o que elas têm que atender o cliente, por meio de contratos, por meio de orçamentos. Então, isso é que normalmente, toda vez que você compra alguma coisa, vem especificado que você compra. Isso são chamados requisitos técnicos. Além disso, tem um item nessa norma que chama, que é o 823, que fala sobre análise crítica de requisitos. O que é isso, pessoal? A organização tem que assegurar que ela tem capacidade de atender requisitos para produtos e serviços a ser oferecidos para os clientes, fazendo essa análise crítica antes de se comprometer, fazendo essa análise crítica antes de se comprometer em fornecer o produto. É como se você fosse numa loja e você pedisse, por exemplo, num restaurante, um prato de salmão e tá no cardápio que tem salmão, o cara vai, aceita o seu pedido, você fica esperando e passa 20 minutos, meia hora, ele volta para você e fala assim, não temos salmão. Mas por que você aceitou o meu pedido e me deixou esperando, se não tinha? Então, para não acontecer isso, a empresa ela tem que fazer essa chamada análise crítica, especificando se ela tem ou não condição de atender antes. Isso ela faz por meio da aceitação daquele pedido. Se ela aceitou, ela tem análise crítica. Ou ela pode rejeitar, falando que não aceita. Então, toda vez que a empresa faz uma análise crítica, ela diz que está atendendo os requisitos. O que ela ofereceu, ela está tendo condições de cumprir. Em algumas situações, por exemplo, como venda pela internet, essa análise crítica ela é impossível de fazer, mas a gente diz que ela é automática, porque se a pessoa falou que tem no catálogo, ela pode atender. Então, gente, esse item aqui é um item que dá bastante reclamação, inclusive no PROCON. Por quê? Que uma empresa que tem ISO 9001, se ela tem um produto no catálogo e ela vende, e depois ela fala que não pode atender ou atrasa a entrega, essa empresa ela pode ser acionada na justiça, porque essa análise crítica ela foi praticamente automática. Está no meu catálogo, eu tenho condição e eu tenho obrigação de fornecer. Tá? E aí, essa informação, gente, de que tem condição de atender ou não atendi, isso tudo tem que ficar registrado. Por isso que vem essa nota aqui. A organização tem que reter informação documentada sobre esse resultado da análise crítica. E se o cliente mudar de ideia, ou a empresa não tiver condição de atender e tem que substituir, ela também tem que registrar qualquer mudança, seja por parte do cliente
seja por parte da empresa. E, por fim, requisito 8.3. O requisito 8.3 fala que a empresa tem que estabelecer, implementar e manter um processo. Toda vez que ela tiver que desenvolver um produto, é o que a gente chama de desenvolvimento de produtos e serviços, que são projetos. Toda vez que a empresa tiver que desenvolver um produto ou serviço, ela tem que fazer isso em 5 etapas. Ela tem que fazer um planejamento, ver o que ela precisa para desenvolver esse projeto, são as chamadas entradas. Ela precisa ver o que ela precisa para controlar, para ver se esse projeto vai ser bem executado. E tem que ver também as saídas, como é que vão ser os resultados esperados. E se o resultado esperado não for o desejado, ela tem que registrar mudanças desse projeto. Então, normalmente, as empresas fazem esse controle de projetos por meio do chamado plano de projeto ou projeto em si. Eu vou compartilhar com vocês aqui um documento de planejamento de projeto. Só um minutinho. Por exemplo, esse é um plano de projeto de uma empresa real, também obtido na internet, que é um projeto de um produto, onde vem falando para que serve esse projeto, o objetivo, quem são as partes interessadas, qual que é o escopo, o que eu vou precisar para entradas, para desenvolver, como que eu vou devolver, qual que é o cronograma, valor, quem vai fazer. E no final, né, as restrições, os riscos, e se eu tiver, né, as saídas, o que eu estou esperando, e se eu tiver alguma mudança, eu vou registrando nesse diário de bordo, nesse documento, o que é que está sendo desenvolvido de acordo com o projeto. Esses são os requisitos, então, 8.1 até 8.3, que ficaram sob responsabilidade do Francisco, que ele não mostrou aqui. Isadora, tem alguma dúvida? Quer comentar alguma coisa? Não, professor, está tudo ok. Então, beleza. Então, gente, recapitulando aqui, né, na nossa disciplina, na próxima semana, então, dia 2 de agosto, está previsto, então, o Pedro Henrique para apresentar o requisito 9 e 10. Caso o Pedro Henrique não apresente, quem vai estar apresentando sou eu. E aí, no dia 9 de agosto, a gente deve ter, então, a nossa prova. Então, vou estar apresentando os últimos requisitos na semana que vem, né? E conjunto, se o Pedro não tiver, eu apresento e faço uma reciclagem. E aí, no dia 9 de agosto, a gente deve ter a nossa avaliação, que vai ser feita também de modo virtual, onde eu vou estar disponibilizando para vocês um link da prova, e essa prova deve ficar disponível para vocês das 8 da manhã até as 20 horas da noite. Tá bom? Alguma dúvida, Isadora? Não. Então, beleza. Então, boa semana para você, boa semana para todos que estiverem assistindo. Um abraço.